de passar a palavra para a professora Ana, ali no canto tem o esquema das nossas visitas agora no período da tarde, tá? A gente vai fazer uma visita ao grid de computadores aqui da Unesp, que é basicamente um supercomputador. Vai ser uma visita rápida. Esse computador ele é bem importante, inclusive ele processa dados do LHC, que está lá no CERN, né? Então, são 3 grupos, a gente vai ter que dividir em 3 grupos, e ali estão os horários. Os nomes que aparecem ali são os nomes dos tutores, tá bom? Então, 13h30, todos vocês venham para cá, a gente vai partir daqui do auditório, tá? Às 13h30, então, são os grupos do Henrique, que é o grupo de termodinâmica, né? O Arthur, que é o grupo de estrela de nêutrons, e o da Viviane, que é o de oscilador harmônico. A gente começa com esses 3. Aí, rapidinho, 10, 15 minutos, esses grupos vão, depois voltam, aí vocês já vão voltar para as salas do projeto, tá bom? Então, os tutores já estão sabendo o horário em que vai começar cada um dos projetos, né? Aquele primeiro trio, por exemplo, o projeto vai começar às 10:50, e assim sucessivamente, certo? Depois a gente tem Nicolas, Guilherme e Felipe, e por fim, às 14h, os grupos do Marcelo e do Washington. Tá claro quanto a isso? Estejam aqui pontualmente, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo? Beleza. Isso aqui é no próprio prédio, não vai precisar pegar ônibus nem nada, fica lá no térreo mesmo. Pois bem, então, sem mais delongas, deixa eu passar a palavra aqui para a nossa convidada de hoje, fazer uma rápida apresentação. A professora Ana Miser, ela fez seus estudos iniciais em Física na Universidade Federal de Minas Gerais, e o mestrado e doutorado ela já fez na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Após doutorado, ela passou por alguns países em estágios de pós-doutorado, né, aquele tema que a gente já falou, que acontece bastante quando você está buscando a carreira acadêmica. Então, ela fez pós-doutorado no CBPF, que fica no Rio, fez doutorado no México, fez doutorado na Bélgica e fez também um doutorado aqui com a gente no Instituto de Física Teórica da Unesp. Atualmente, ela é professora pesquisadora do IFT-Unesp e da Unicid. Então, Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade, vou estar por aqui caso precise de alguma coisa. Boa palestra a todos. Alô, alô? Escutando? Gente, bom dia. Obrigada, Lucas, pelo convite, pela apresentação. Deixa eu apresentar para vocês. Esse aqui é meu assistente, Micael. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar para ele, que ele é pós-graduado em Física Teórica. Ele vem aqui desde que ele tem 6 meses, então já tem muitos anos que ele está por aqui. Eu estou vendo aqui que o Gastão deu uma... pegou pesado aqui com vocês, né? Então, agora o meu seminário vai ser bem mais leve que isso aqui. Então, não tem nenhuma equação. Eu quero contar um pouco da história da área que eu trabalho para vocês. Então, vai ser bem conceitual. Claro que por trás disso tudo, né, tem muita matemática, mas a gente primeiro atrai vocês e depois revela a realidade. Então, hoje vai ser só essa parte, né, para vocês entenderem um pouco do que a gente faz. Então, eu trabalho com física de partículas, eu sou professora aqui no IFT e na Universidade da Cidade de São Paulo. E agora, acho que depois desses vários dias que vocês estão aqui, vocês já entenderão que quando a gente fala professor, significa que a gente dá aula, mas que a gente faz um monte de outras coisas, né? Então, a gente passa bastante tempo fazendo pesquisa. E essa área que eu trabalho, eu faço pesquisa, é a área de física de partículas elementares, que a gente chama. Vocês têm ideia do que são partículas elementares, ou de qual partícula que pode ser considerada elementar? E o que é uma partícula elementar, ou fundamental? Que não se divide em partes menores. Então, a gente estuda coisas muito pequenininhas, né, as menores que existem, e mais do que isso, como que elas... Até agora. Está vendo? E como que elas se juntam para formar, né, as coisas maiores. Então, aqui no título da minha apresentação, né, eu coloquei Little Bugs, o princípio do universo no laboratório. Então, tá, a gente está falando de partículas, e eu coloquei esse Little Bugs aí. Isso aí lembra vocês alguma coisa? Não exatamente, mas parecido? Big Bang, né? Então... Você vai falar da piada rápido, hein? Vou aqui, ó.
Talvez vocês pensem nisso quando a gente fala hoje em dia de Big Bang. Eu acho que, não sei, vocês são meio jovens, mas talvez ainda chegue esse rastro do Big Bang, né? Ou talvez vocês pensem nisso aqui. Então, vocês veem que Big Bang, né? Esse eu conheci agora, gente, tá? Eu fiz consultoria e conheci recentemente. Mas vocês veem que é um conceito assim que tem um hype muito grande, né? Uma coisa que atrai. Não, agora você fica caladinho. Daqui a pouco eu peço a sua intervenção, amor. Então, é um conceito que tem assim, né, um apelo midiático e tal, e não é para menos, né? Assim, o nome já é explosivo, mas o próprio conceito ele é também uma coisa muito grandiosa e importante, né? A gente está falando, na verdade, desse Big Bang aqui. Então, o que seria esse Big Bang, essa grande explosão? Seria o que, até o momento, com o melhor conhecimento que a gente tem, é a melhor teoria, melhor assim, né, o mais amplo, considerando toda a informação que a gente conseguiu até hoje reunir, né, de como o universo ele evolui. A melhor teoria para explicar tudo que a gente vê é essa que diz que o universo começou de uma grande explosão que veio num ponto ali muito, muito, muito pequenininho, né, do espaço-tempo. E como é que a gente... por que a gente acha isso? Bom, tem várias evidências, algumas um pouco mais complicadas, outras mais simples de entender, mas acho que talvez o principal para contar para vocês aqui agora é que a gente observa que o universo está em expansão. E ele está numa expansão em todas as direções. Está todo mundo se afastando de todo mundo, né? Então, você fala, bom, então, em algum momento, se a gente voltar, né, vamos fazer aqui, vamos correr o tempo ao contrário, está tudo expandindo, quer dizer que, há muito tempo atrás, isso tudo veio, né, de um ponto. E isso a gente observa, e cada vez observa com mais precisão, consegue calcular essa aceleração do universo, etc. Isso aí, se vocês tiverem, por acaso, curiosidade de procurar, chamado do desvio para o vermelho, mas não vou entrar em detalhes aqui, mas se procurarem desvio para o vermelho, o redshift é um dos principais... das principais evidências que faz a gente acreditar que o Big Bang é a teoria correta para descrever. Aí, se vocês prestarem atenção no jeito que eu falo, eu sempre falo, é uma teoria que descreve. Eu não vou dizer foi isso que aconteceu. Porque, pensa bem, quando a gente pensa em ciência, né, sei lá, o Mikael, meu assistente, ele tem um jogo de química em casa. Então, o que tem lá? Tem as instruções. Se misturar isso e isso, vai acontecer isso. E se ele fizer isso 10 vezes vai acontecer a mesma coisa. Então, a gente comprova, né, a nossa teoria, replicando esses experimentos. Mas a gente não vai conseguir replicar esse experimento nunca. A gente nunca vai fazer um novo Big Bang, espero que não, né? Porque, sei lá, mas há um tempo atrás começou a sair no jornal que os físicos iam explodir as coisas, que iam fazer um Big Bang no laboratório, a gente vai chegar lá. Mas não é verdade. E a gente não pretende fazer isso, né? Mas é um evento que é sumamente importante para a gente, mas que a gente não vai conseguir replicar, e a gente não quer replicar. Então, a gente tem esse cuidado de dizer, bom, o Big Bang é uma teoria. Amanhã pode aparecer alguém com uma teoria nova, que vai explicar o que a gente observa. Essa pessoa vai suar muito, porque como são muitos anos e muitas evidências, já não é fácil criar uma outra explicação que vai ser tão funcional, né, e tão eficiente quanto essa. Então, bom, essa é a nossa teoria. Aqui vocês podem ver... Eu estou aprendendo ainda a mexer nesse pointer novo. Então, aqui seria uma representação, né? O tempo corre da esquerda para a direita. E aqui, não precisa se preocupar muito com o que é cada coisa, não. O que eu quero que vocês entendam é duas coisas. Primeiro, vocês vão olhar as escalas de tempo aqui, ó. Então, esse ponto aqui... né? Esse ponto aqui, ele está em 10, ele começa em 10 a menos 10 segundos. O que é 10 a menos 10 segundos? Posso apagar aqui a aula do Gastão, a sabedoria do Gastão. Então, isso aqui, ó, é 1 segundo,
dividido por um número que tem 10 zeros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é muito pequeno. É muito pequeno, é muito rápido o que aconteceu. Então, quando a gente está falando de Big Bang, desse universo que a gente chama de primordial, a gente está querendo saber o que aconteceu nesse comecinho aqui. Tá certo? E aí, a outra coisa que eu quero que vocês entendam que é importante aqui é... Aqui tem um monte de letrinha, e a gente não vai entrar em tudo que é cada letrinha aqui, mas vocês veem que as letrinhas vão mudando. O que significa que os elementos que estavam no início, quer dizer, os que estão no final, eles não existiam no início. Então, as coisas foram se formando a partir de coisas muito fundamentais. Né? Você foi formando partículas mais complexas, mais... compostas por outras partículas a partir, né, dessas mais fundamentais, que são as que eu estudo. Tá certo? Então, para a gente ver, para a gente chegar, né, o que são esses little bangs, e por que eu falei que a gente faz isso em laboratório, e tal, que seria como se fosse uma versão pequenininha do Big Bang, a gente vai ter que entender um pouco mais sobre as partículas. Então, o que eu vou contar agora para vocês é uma história, né, um overview, assim, dessas partículas que estavam presentes antes e que estão até hoje, inclusive, mas hoje, em muitos casos, elas se juntam para formar outras. Tá certo? Então, vamos voltar lá atrás. Tá? Vocês sabem, todo mundo conhece um átomo, esse aqui é o Demócrito, que propôs lá na Grécia Antiga que as coisas deviam ser formadas por partículas indivisíveis. Deu o nome disso de átomo, né, do grego, significa que não pode ser cortado, que é indivisível. Então, isso aqui foi 5 séculos antes de Cristo. Então, desde aquela época, já existe essa ideia, essa proposta, de que o que a gente está vendo aqui, né, que é muito diferente, né, tem, sei lá, cadeira, mesa, pessoa, ar, água, são coisas muito diferentes, mas que elas são formadas da mesma coisa. Desde lá já tinha essa ideia. E aí, ao longo do tempo, né, foi se desenvolvendo essa ideia do que é um átomo. Né? Então, a palavra átomo, que significa... Eu estou aprendendo, tá, gente? A palavra átomo que significa... Não foi, aí foi. A palavra átomo que significa indivisível, eu coloquei, será que é? Hoje a gente sabe que não. Né? Vocês sabem que um átomo não é a menor parte que a gente pode ter da matéria. E aí tem vocês provavelmente estudaram essa evolução do conceito de átomo, né? Mas se não, aqui bem rapidinho, assim, primeiro pensando que ele era como se fosse uma bolinha, depois que ele tinha partes, né? Então aqui ele já deixou de ser indivisível, né? Quer dizer, ele já é composto de outras partes com carga positiva e negativa. Depois vem esse modelo que é como se fosse um núcleo com a carga positiva e a carga negativa circulando. E a gente chega no que eu acho que até o que a gente estuda na escola, talvez esse seja um modelo mais moderno. Hoje em dia, já é outra coisa completamente diferente. Mas a gente vai parar por aqui. Tá? Eu não sei se aqui na aula de quântica, além de multiplicar matrizes, o Gastão falou um pouco de delocalidade, das coisas não estarem... Né, que a mecânica quântica ela é estatística, então você não fala mais que o elétron está aqui ou está ali, ele já é uma onda que tem probabilidade. Tá? Então, a coisa vai ficando mais complicada. Mas, para todos os efeitos agora, o que eu quero falar para vocês, essa versão aqui vai ser suficiente. Tá? A gente vai dar essa simplificada na história, para senão a história é longa demais. Então, ok. Esse caso aqui, então, a gente tem o núcleo, né, e elétrons orbitando ao redor do núcleo. Só rapidinho, assim, se a gente voltar lá no início do universo aqui, ó, já tem essa letrinha... Ah, não, já estou desistindo desse. Já tem essa letrinha E aqui, né, que é de elétron. O elétron está presente desde lá e ele continua fundamental até hoje. Então, o elétron é um sobrevivente aí da história. Mas, ok, vamos para frente, então. Agora sim, né? Agora a gente já tem um átomo melhor aqui, já não é mais aquela bolinha. Ele já tem núcleo, já tem
os elétrons ao redor, e o núcleo também é composto por outras partículas que vocês conhecem, os prótons e os nêutrons, né? Isso tudo a gente sabe, a gente vê na escola há muito tempo. Ok, mas a gente está satisfeito? Realmente a história termina aqui? Né? Então, eu vou precisar agora, para poder mergulhar mais fundo nessa história, eu vou precisar discutir outro conceito. E ok, nós temos partículas, a gente entende como é que elas são. Por exemplo, a gente sabe que o elétron tem uma carga negativa, que o próton tem uma carga positiva, que o nêutron ele é neutro, né? Não, o nome dele já diz que ele é neutro, que ele não tem carga. Mas por que a gente está interessado em carga? Porque a gente não se importa só com características das partículas quando elas estão sozinhas. É muito importante a gente entender como que elas conversam. Então, na verdade, o que forma tudo que a gente conhece, sim, são as partículas, mas tão importante quanto as características individuais delas é como elas enxergam uma outra. E aí, o que é enxergar? Eu acho que a maneira, em termos físicos, claro, né, que a gente mais conhece, né, tanto porque estuda, quanto que a gente tem essa experiência cotidiana com essa interação, que eu prefiro chamar de interação do que de força, por razões que você pode perguntar para o meu assistente depois, é a gravidade. Então, a gente estuda esse monte de coisa de gravidade, né, o bloquinho no plano, não sei se vocês estudam isso, mas, enfim, as coisas caindo, queda livre, cinemática, etc., mas aqui eu proponho para vocês pensar na gravidade de uma outra maneira. Olhar para a gravidade e pensar ela como uma maneira de interação entre partículas. E que partícula que sofre essa interação? Partículas que têm massa. Então, igual, lembra o nêutron? O nêutron é neutro, não tem carga elétrica. Ele não sente, eu vou até falar disso no próximo slide, ele não sente o efeito de um elétron sobre ele, porque ele não tem carga. Né? Dessa mesma maneira, você pode pensar na massa como uma espécie de carga gravitacional, entre aspas. Tem uma diferençazinha, mas a gente pode pensar nisso. Então, toda partícula que tem massa, ela vai sentir outra partícula que tem massa. E é por isso que a maçã cai. Por quê? Porque a Terra tem massa e a maçã também. E a Terra está atraindo a maçã. Então, a gravidade, no fim das contas, pode ser pensada como uma maneira, né, uma conversa entre partículas que tem essa propriedade que a gente deu o nome de massa. Certo? E a força elétrica é outro idioma que as partículas podem falar ou não. Né? Então, partículas que têm carga, né, elas vão sentir uma a outra. Só que tem uma diferençazinha. Eu botei força de ímã. Isso aqui é tipo um ímã. Né? Você tem... Então, a diferença aqui para essa carga massa, né, é que massa é ou você tem ou você não tem. A carga elétrica, não. Você pode ter ou não ter, mas se você tem duas opções. Então, você está aumentando o que a gente chama de grau de liberdade, mas não importa, você está aumentando a possibilidade de interação. Ela pode interagir de maneiras diferentes. Né? Mas você pode pensar que é isso. Tem partícula que fala um idioma e tem partícula que fala outra. E tem partícula que fala os dois, que tem massa e tem carga. Então, elas vão interagir, né, com todas as que têm massa e com todas as que têm carga. Agora, vamos lembrar aqui, né? A gente tem essa propriedade que os opostos se atraem, os iguais se repelem, só funciona para a carga elétrica, viu, gente? Não funciona para a vida, não. Mas aqui, então, a gente tem vocês estão vendo lá em cima as azuisinhas, né, que são a carga negativa, elas se repelem, se as duas forem positivas também, elas se repelem, e se forem diferentes, elas se atraem. Lembra disso aqui, porque isso vai ser muito importante daqui a pouco. Tá? Então, vamos manter essa propriedade aqui fresca na memória. Então, vamos recuperar, né, aquela imagem do átomo, que é a que a gente tem até agora, e juntar o que a gente estava olhando aqui nessa imagem do átomo para o que a gente viu no slide anterior.
né? Então, a gente falou assim, nossa, legal, a gente já está entendendo como essas partículas conversam, né? Tem carga elétrica, tem, algumas têm massa. Nesse caso aqui, a massa é bem pequenininha, então a força ou a interação elétrica ela é dominante, ela é muito maior do que a gravitacional, ela ganha da gravitacional, e a massa aqui vai ser uma coisa que, em muitos casos, vai ser irrelevante, e em outros não. Mas isso também é outra história, que vocês podem consultar o Michael. Mas tem uma coisa aqui que tem um probleminha, se vocês pararem para pensar. O núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. O nêutron a gente sabe que não sente nada elétrico. Vamos esquecer a massa por enquanto, tá? Então a gente sabe que o núcleo ele não sente, o nêutron não sente o próton, né? A carga elétrica do próton não tem nenhum efeito. E o núcleo ele é um aglomerado de partículas muito apertadinhas num lugar muito pequenininho, tá? Mas a gente viu que os iguais se repelem. Como é que você tem um monte de carga positiva, que são os prótons, apertadinhos, não dá, apertadinhos assim num lugar, né, e que eles não estão se repelindo. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém sabe a resposta? Aí. Então está faltando alguma coisa, né? Quer dizer, essa imagem que a gente tem simplificada aí do átomo não está sendo suficiente para explicar. E aí entra em cena um brasileiro, César Lattes. Vocês conhecem, já ouviram falar de César Lattes? Ano passado fez 100 anos do nascimento dele, e ele foi super importante para explicar essa questão que, na época, não estava sendo compreendida, né? E a tosse não é parte é imprevisto, né, filho? Não é parte do seminário. Então, o César Lattes entra para ajudar de maneira muito decisiva a explicar por que isso acontecia. Eles falaram, bom, está faltando alguma coisa, né? Então, o que pode ser? Ele descobriu a história é super legal, assim, depois vocês procurarem na internet, vocês encontram com mais detalhe, mas falando assim rapidinho, né? Ele era brasileiro, ele estudou na USP, e aí ele foi trabalhar na Inglaterra, em Bristol, num laboratório de partículas, e na época já existia essa ideia proposta teoricamente, os teóricos também, né, têm participação aí, de uma partícula nova, que é o que hoje em dia a gente chama de méson. Mas pensa só que é uma partícula nova, que ela não é próton, nêutron nem elétron, que era o que era conhecido na época, né? E essa partícula diferente, né, a proposta teórica é que ela ia fazer o próton se comunicar com o nêutron e que, de alguma forma, ela ia colar esses prótons e nêutrons ali dentro do núcleo. Só que, né, na época, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, eles tinham que arrumar um jeito de medir isso. Mas de onde você tira? Né, você não consegue pegar um núcleo e colocar no microscópio. Microscópio vê coisas muito maiores que um núcleo. A gente precisa de um microscópio muito mais potente para ver lá dentro. A gente vai chegar lá. Mas, na época, não tinha. Então, o que eles precisavam fazer? Eles usavam o que é chamado de raio cósmico, que são partículas muito, muito energéticas, que vêm do cosmos, vêm de fontes muito longes, alguns a gente sabe de onde vêm, outros a gente não tem ideia. Eles entram na atmosfera, só que depois que entra na atmosfera, eles vão quebrando em outras partículas. E eles queriam minimizar essa quebra. Eles queriam pegar um raio cósmico e pegar ele o mais inteiro possível. Então, precisava de ir em lugares muito altos. E aí, enfim, a história é longa, ele estava na Europa, mas não dava para ir para a Suíça, que era onde tinha os picos mais altos, porque era um pós-guerra meio complicada a situação política. Ele falou, vou para a Bolívia, que era onde também tinha... Agora você espera um pouquinho, meu amor. Era onde tinha também possibilidade de ir bem alto, né? E ele fez tudo. Ele falou com os ingleses assim, paga minha passagem para o Brasil
E lá eu resolvo. Quer dizer, resolvo significar vir do Brasil para a Bolívia, como se fosse ali do lado, escalar um pico, providenciar chapas fotográficas, que foram chapas que ele mesmo projetou, tipo, pediu modificações. E chegou lá, tinha um observatório, que era uma casa de madeira velha, abandonada, não tinha nada lá, e ele ficou lá, deixou as chapas, depois voltou para buscar, foi revelar tudo isso, ele que desenrolou meio na raça, assim, aqui no Brasil. E aí, em 1947, eles publicaram um artigo na Nature, que é, até hoje, é uma revista super prestigiosa, científica, né, talvez a mais prestigiosa, com essa imagem, onde os traços que tem, não dá para ver tão bem, ele tinha um olho super treinado, né? Esses traços aqui, eles representam partículas. Aí você fala, mas como é que eu vou saber que partícula é essa por causa do traço? Você consegue ver, porque dependendo da massa e da carga, elas vão se curvar de uma maneira diferente. Elas vão fazer uma curvinha mais fechada, uma curvinha mais aberta, e essas partículas vão sobreviver por um tempo maior ou menor também. Tá? E isso tudo existia uma teoria que precisava ser comprovada. Então, eles conseguiam comparar com o que tinha sido previsto, né? E essa é a chapa que mostrou para o mundo que esses mesons, né? E em particular, meson é uma classificação, não sei se vocês já ouviram essa palavra, é uma classificação de um monte de partícula, é considerada meson. Mas esse, em particular, é o meson que a gente mais encontra por aí, que chama pion, ou meson pi. E por essa descoberta do meson pi, o César Lattes foi indicado ao Nobel 7 vezes. Então, foram duas... Ele não ganhou nenhuma. Não ganhou nenhuma, isso é outra história para outro seminário, por quê? Aí a gente vai ter que puxar questões políticas e sociais. Mas ele mais do que merecia ganhar, e o chefe do laboratório dele ganhou o Nobel por essa descoberta que ele fez. E ele não só conseguiu observar nesses raios cósmicos, mas, eu vou falar um pouquinho dele, porque ele é muito incrível, mas depois que ele conseguiu observar... Depois que ele conseguiu observar os pions desses raios cósmicos, ele foi para outro laboratório nos Estados Unidos, e chegando lá, eles estavam desenvolvendo uma maneira de produzir artificialmente esses mesons, né? Porque já não precisar ir para o alto do pico da Bolívia, porque eles não iam fazer isso, né? Então, eles... estavam querendo ver como que eles podiam produzir dentro do laboratório. E estavam com um problemão lá, não sei quantos anos, que eles não conseguiam resolver. O cara chegou lá em 2 semanas, ele resolveu, mediu o pion no laboratório. Então, foram duas coisas, né? Foram duas situações onde ele foi muito importante. Então, e o que ele encontrou esse meson... E a existência dessa partícula nova, ela mostrou que era necessário que, na verdade, ela tivesse componentes em comum com o próton e o nêutron. Ou seja, é uma partícula nova? Sim. Mas que existia alguma coisa dentro dela que existia também, essa mesma alguma coisa dentro do próton e dentro do nêutron, e era isso que fazia esses prótons e nêutrons conversarem. Não era a carga elétrica, que já era conhecida, não era a massa, porque a massa deles é muito pequenininha e não é suficiente, né, para ter esse efeito todo de deixar eles lá apertadinhos. Então, que existia algo dentro desse pion, e algo dentro desse próton, e algo dentro desse nêutron que era comum. E é isso que, hoje em dia, a gente chama de quarks. Então, descobriu que existia uma estrutura interna dentro dessas partículas, e aqui a gente pode pensar numa evolução aí dessa ideia, né? Então, o átomo tem o núcleo tem prótons e tem nêutrons, né? Então, essa representação aqui, com as 3 bolinhas, estaria representando um próton ou um nêutron, e que dentro dele tem outras partículas, que são os quarks. Eles estão coloridinhos ali em 3 cores, não é à toa. Porque, da mesma forma... Agora você explica isso. Agora eu vou explicar. Porque lembra que a massa era como se fosse uma carga, só que você só tem uma opção, né? Ou você tem massa ou você não tem. A carga elétrica, se você tem carga, você pode ter positivo ou negativo. E aí descobriram que tinha uma outra interação,
que é a interação forte, né? Só que essa interação forte, a carga da interação forte, você tem 3 opções. Então, não é, na verdade, que um quark ele é pintadinho de vermelho. Isso é só uma representação para te contar que tem 3 opções de carga. Igual positivo e negativo não é nada. Você podia ter chamado o positivo de negativo e o negativo de positivo. Você podia ter chamado de João e Maria. Não tem problema. A questão é você dar nomes diferentes para deixar claro que você tem 2 opções. Então, você, a partir dessas 2 opções, você entende como que eles conversam, como que eles podem interagir. E aqui você tem 3. Tá? Então, descobrimos os quarks. Aqui é uma representação, é um pouquinho mais complicado, aí, mas isso é o que a gente chama de diagrama de Feynman. Isso é o que a gente lida no cotidiano. A gente representa nossas interações entre partículas usando esse tipo de representação. Aqui eu não vou entrar muito, assim, mas bem pouquinho só, né, para não deixar passar. A gente está representando as partículas como as bolinhas maiores e coloridas, né? Mas a gente, sem esquecer sempre que elas são feitas de outros. Esse U e D são quarks diferentes. Então, a gente tem o quark up e o quark down. Existem outros 4 quarks, mas eles não entram aqui em prótons e nêutrons. Tem um montão de outras partículas que não são essas. Tá? E a gente precisa, eu só quero que vocês entendam daqui, né, que eu quero que vocês levem para casa, é que essa interação através do pion, ela só pode ser entendida se você pensar nessa estrutura interna. Tá? Então, eles trocam quarks, na verdade, o que está acontecendo é que o próton e o nêutron eles estão interagindo através da troca de quarks. Aí. Ok, então, agora já passando para uma imagem mais atual, né? A gente continuou estudando essas interações, né? Essa maneira que as partículas se comunicam, e hoje em dia o nosso modelo padrão da física de partículas, e isso é hoje mesmo, né? A gente tem 4 interações. Né? 2 acho que vocês já conheciam, a interação gravitacional, e a interação elétrica e magnética, que a gente junta tudo numa coisa que a gente chama de eletromagnetismo. Tá? Essa strong interaction aqui é a interação forte, essa que tem os quarks e tal. E tem uma outra que eu não vou falar dela, que ela é a mais diferentona de todas, que é a interação fraca. Ela tem uns efeitos meio obscuros, assim. Ela permite uma partícula virar outra, é uma coisa meio esquisita. Mas eu só queria... A verde fica azul. Ela permite umas mutações estranhas, assim. Mas hoje em dia a gente consegue explicar a matéria, tudo que a gente vê aqui, né? E também estrelas, não só tipo na Terra, no Sistema Solar, né? Mas estrelas e tal. Utilizando essas 4 interações. Aí é importante falar que tem uma parte que a gente não conhece, que é uma área super ativa de pesquisa, que é matéria escura e energia escura. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa aqui nos seminários. Isso aí é uma grande parte que ninguém tem ideia do que está acontecendo, então, se vocês quiserem ser pesquisadores, está aí uma possibilidade. Mas, do que a gente entende, né, e que é um monte também, essas 4 interações dão conta de explicar uma quantidade absurda de coisas. Assim. Então, hoje em dia, a gente lida com essas 4. E, só para citar também, né, a gente viu algumas partículas... A gente comentou no iniciozinho do seminário que as partículas elementares são aquelas que você não consegue quebrar. Hoje, em outras, né, não tem uma estrutura interna. Hoje em dia, a gente acredita que existem essas partículas elementares. Então, já é muito mais do que era antes. Né? Aqui estão os quarks up e down. Então, um átomo, a parte de matéria do átomo, o núcleo é composto por esses 2 quarks e o elétron que orbita, né, ao redor do núcleo. Aí tem mais um monte de outras, né? Eles vão precisar daquela laranjinha de cima, que chama gluon também. Ela é uma espécie de colinha que cola esses quarks. Colinha que cola os quarks juntos também. Ela tem um papel aí nessa interação do pion com o próton e o nêutron, mas a gente não vai entrar. E tem o famoso bóson de Higgs. Vocês já ouviram falar no bóson de Higgs? Ele é bem famoso, né? Há alguns anos, mas acho que vocês eram bem pequenininhos assim quando foi medido lá no CERN.
Mas essa seria o que atualmente são consideradas partículas fundamentais, né? Então, tem outros quarks, tem outras partículas da família do elétron, que são muito parecidas com o elétron, só que mais pesadas, e tem essas laranjas, que são aquelas que na verdade, elas são os tradutores, né? Elas promovem essa interação entre as partículas. Até agora, a gente acredita muito que essas são fundamentais, porque a gente já está num nível... Aí sempre pode perguntar, mas e aí? Também achava que o próton era. Quem disse que um quark não pode ser dividido? Sempre pode. Vai ficando cada vez mais difícil, porque a quantidade de coisas que a gente explica é cada vez maior. Então, né, assim, a gente já tem experimentos super potentes, super energéticos, e a gente já explorou muito. Então, vai ficando cada vez mais difícil, mas impossível nunca é. E hoje, a gente vai escalar a montanha para descobrir partícula? Algumas pessoas ainda assim, bom, não exatamente montanhas, né? Tem gente nos desertos medindo raios cósmicos em grandes detetores gigantescos assim, mas desde aquela época do César Lattes, né, quando ele foi trabalhar nos Estados Unidos, eles começaram, esse laboratório onde ele trabalhou, foi o primeiro a propor que, se a gente acelerasse partículas a uma velocidade muito alta e elas colidissem, ia ser liberada uma energia tão grande que essa energia poderia formar novas partículas. E desde aquela época, né, que deve ter sido nos anos 50, começaram a explorar. Né, deu tão certo o negócio, eles começaram, então, se lá no pico tinha que deixar as chapas 40 dias e medir um determinado número de pions, né, com os primeiros experimentos de acelerador, quando eles começaram a medir, eles tinham 30 vezes mais pions em um dia. Então, era uma coisa assim, gigantescamente mais eficiente. E isso foi, desde a década de 50, evoluindo, aumentando, mudando os aceleradores e chegando nesses aceleradores gigantes. Né? Então, aqui é uma representação. Todas essas fotos são do LHC, vocês conhecem o LHC. Aqui a gente tem o grupo, vocês vão visitar o GRID, né? É um grupo que trabalha diretamente lá no LHC. O SPRACE aqui no térreo. Então, a gente chega nesses aceleradores gigantes, essa primeira foto aqui de cima mostra esse anel grande, é o LHC. Então, o CERN é um laboratório, é que eu tenho pouca habilidade manual aqui. Acho que vai complicar mais, amor. Então, essa foto, pronto, fiz. Esse anel grande é o acelerador. Então, ele é um acelerador e colisor. Né? Ele acelera primeiro as partículas até chegar numa velocidade próxima da velocidade da luz. Quando elas estão muito, muito rápido, tchum, eles fazem elas chocarem. Esse círculo pequenininho é outro acelerador. Houve um tempo no passado que ele era o maior do mundo, mas hoje em dia ele é usado como propulsor. Ele acelera primeiro as partículas, depois ele joga no túnel grande. Né? Então, a gente está só aumentando, não sei até onde isso vai parar. Mas, atualmente, o LHC é o maior. Né? E aí, aqui tem 4 siglas ali, CMS, ALICE, Atlas e LHCb, que são as 4 maiores colaborações do LHC, são os 4 principais detetores. Então, o LHC ele mudou muito desde a época do César Lattes. Né? Ele está embaixo do chão, o túnel, a 100 metros de profundidade, porque tem muita radiação, então tem que ficar protegido. E na superfície, e aí tem os detetores específicos em cada local, né, do círculo, e na superfície tem os laboratórios que vão coletando esses dados, vão tratando e vão mandando para o mundo inteiro. Então, os dados do LHC é tanto dado que eles não conseguem guardar lá. E eles têm edifícios inteiros com supercomputadores, mas não dá para guardar. E o que termina é menos de 1%. Guardado. Mesmo assim, esse 1% é muita coisa. Aí eles mandam um pouquinho para aqui embaixo, né, a gente recebe os dados deles, e tem no mundo inteiro grids que guardam dados do LHC. Então, hoje em dia, mudou muito, a gente usa isso. Aqui as outras fotos, aqui é uma foto do túnel, essa aqui da direita é uma foto do túnel, né, então o cara está dando ali uma manutenção. Lá trabalham físicos, engenheiros, cientistas da computação, um monte de gente. E aqui... Porque o túnel é enorme, meu amor. O túnel é enorme.
Você tem que andar de bicicleta. São poucas entradas e para você chegar nos pontos, você tem que se deslocar lá dentro. E aqui é um detetor, esse aqui é o CMS. O CMS é o detetor da colaboração CMS, o CMS é que o pessoal aqui do Sprays participa. Então, aqui é uma representação, tá, de uma colisão de partículas. Então, no local onde acontece esse choque, né, ali bem no meiozinho da foto, né? Exatamente, aquele pontinho ali é onde colide e aí produz novas partículas, né? E cada traço desses que está saindo é uma partícula que foi produzida a partir da energia dessa colisão. Mas e o Big Bang, o que tem a ver com isso? Eu coloquei no título da minha apresentação. Comecei falando disso e a gente esqueceu dessa história para poder ficar contando história de partículas. O que tem a ver isso aqui com o Big Bang? Então, aí entra um pouco mais, né? Então, a física de partículas é essa grande área, tem um monte de gente que está interessado, cada um interessado, a gente está interessado em tudo, mas cada um tem um foco em algo mais específico. E aí é onde entra a minha pesquisa, né, mais cotidiana. Então, agora vamos voltar. A gente já conhece mais partículas, e aqui nesse ponto, onde é aqui o comecinho, agora sim, vamos olhar as letrinhas. Né, vocês veem que tem essa letrinha, esse Qzinho, que é de quark. Se não é muito difícil. Daqui tem quarks. Se você for para cá, por exemplo, ó, não tem mais quarks. Tá? Mas tem essas vermelhinhas. Essas vermelhinhas são os baryons, que seriam os prótons e os nêutrons. O que aconteceu com esses quarks? No nosso cotidiano, hoje em dia, os quarks só estão presentes dentro dessas outras partículas. Então, tem quark dentro do próton, tem quark dentro do nêutron, mas tem um quark passeando sozinho, como tinha ali no começo. Sozinho, mais ou menos, né? Mas, assim, ele nunca está só. Mas mais ou menos sozinho, não está dentro de nada, não está dentro de uma caixinha. Então, isso em lugar nenhum hoje em dia a gente encontra. Existe uma hipótese que dentro de estrelas de nêutrons pode ser que existam esses quarks, mas ninguém sabe, ninguém viu. Se existir, vai ser muito legal. Mas, tirando essas estrelas, que são estrelas super densas, a gente não tem onde ver um quark sozinho. Ok, então como é que a gente faz para estudar o que estava lá no comecinho? A gente colide partículas, mas são colisões muito específicas. Porque a maioria dos colisores colide prótons com prótons ou elétrons com prótons. Tinha uns elétrons pósitron também, mas isso é para outra coisa. Mas existe um tipo de colisão que a gente chama de colisões de íons pesados. O que é um íon? O íon é um átomo que você tirou os elétrons. E ficou só. Então, basicamente, um íon é um núcleo, sozinho, sem o elétron circulando em volta. Então, se você pegar o hidrogênio, por exemplo, né, o íon que você consegue formar a partir do hidrogênio é um próton. Não tem mais nada. Mas se você pega um átomo de ouro, que é pesadão, e você tira todos os elétrons, você fica com um íon super pesado, que é aquele núcleo cheio de prótons e nêutrons. E a gente pega, então, pega ouro, pega chumbo e coloca nesses aceleradores, só um núcleo, acelera até 99,999% da velocidade da luz, e esses caras colidem. Então, pensa só, ao invés de a gente ter um próton encontrando com um próton, é como se, simultaneamente, quando chega a acontecer uma colisão de um núcleo com outro núcleo, você tem um monte de próton colidindo com um monte de próton. Essa é a diferença. O que resulta disso é uma energia absurda. Então, lembra dessa imagem aqui, ó? Aqui, a gente tem essas partículas sendo formadas. Cada traço é uma partícula. Tá? Quando a gente vai para a colisão de íons pesados, a gente forma essa quantidade de partículas. Então, é muito, muito, muito mais. A gente tem um quadro desse na minha sala, lá na sala. Então, agora não, meu amor. Então, é muita partícula, é muito mais que é formado nesse tipo de colisão. E aí, o resultado disso é uma temperatura muito, muito alta. Temperatura, gente, é
partícula com muita energia. Se você tem um monte de partícula com muita energia, você aumenta a sua temperatura. É isso, né? Então, aqui você forma um meio com uma temperatura de trilhões de graus. É um negócio absurdo. E aí o que acontece é que você consegue, entre aspas, quebrar esse próton com essa energia brutal e ter uma situação onde esses quarks eles se comportam como se estivessem livres. Eles não são totalmente livres, eles estão ali num grupão, onde todo mundo sente a carga de cor do outro, ali, mas ele já não está amarradinho dentro de uma partícula. E agora a gente volta de novo, né, para o Big Bang. E isso é o que, pela terceira vez. Ele ficou me monitorando, mamãe, essa imagem já foi, você colocou ela muito. Então, é a última. Tá? Mas esse círculo aqui azul é a região, né, da evolução do universo que a gente meio que reproduz dentro desses experimentos de íons pesados. Então, esses Qzinhos, e o Q com uma barrinha em cima, que é a antipartícula de quark, então, né, os quarks e os antiquarks, a gente consegue ter, por um instante, nesses experimentos, um sistema onde a gente tem quarks e antiquarks soltos, quase soltos ali. E é a nossa maneira de ter uma ideia do que aconteceu no princípio do universo. Então, não é um experimento que a gente consegue reproduzir, né? Mas a gente consegue criar um sistema bem parecido no laboratório e estudar ele sob condições controladas. O estudo para entender as propriedades é todo indireto, mas isso também, depois, se vocês quiserem perguntar, a gente pode conversar por quê. Mas a gente consegue. Tá? Então, só que são little, tá? Não são big bangs. Então, eles são pequenininhos, não oferecem perigo para ninguém. Eu acho que vocês eram muito pequenininhos quando o LHC começou a rodar e começou a sair no jornal, assim, umas matérias super sensacionalistas. Físicos estão criando buracos negros. Tinha uma história do buraco, né? Mas aí juntaram tudo e falavam que ia fazer o Big Bang, que ia sair de lá e engolir a Terra. Não sei o quê. Jornal mesmo. Mas, enfim. Não era verdade, mas hoje a gente faz esses little bangs e aí a gente consegue ter acesso a essas propriedades do princípio do universo. E lembrando, quando eu falo princípio, é muito princípio mesmo. É bem logo depois que teve essa, que a gente acredita que teve essa explosão. Então, a história que eu queria contar para vocês é hoje, ainda fui mais rapidinho, porque todo mundo deve estar cansado e com fome, depois do massacre que o Gastão fez aqui com vocês. A história que eu queria contar é essa, quer dizer, a gente trabalha com física de partículas, que são as partículas fundamentais, e cada grupo que trabalha... Partículas é uma área muito grande, assim, muito extensa. Então, cada grupo acaba focando em algum aspecto das partículas. O que me interessa mais são esse tipo de colisão de íons pesados, porque eu acho muito fascinante poder ter esses sistemas no laboratório, né? Agora, eu sou teórica, eu não estou no CERN apertando parafuso. Eu estou aqui, eu já fui no CERN, visitei e tal, tenho contato e uso os dados deles para eu poder... Então, o que eu faço? Eu uso computador e papel. Eu ainda sou old school e faço conta que o computador não faz para mim, assim, ou o que dá para fazer no computador eu faço, o que dá para fazer na mão eu faço. Então, o meu cotidiano é mais na minha sala, calculando. Mas qual que é minha conexão com isso aí? Eu estou o tempo todo vendo o que eles estão medindo. Então, a gente pode, tem muito dado que não tem explicação e tem o caminho inverso, ou seja, a gente pode pegar, tem muito dado. Então, a gente pode pegar dado e tentar explicar, ou a gente pode fazer propostas, ou seja, eu acho que isso aqui vai acontecer. Vocês conseguem fazer uma análise de dados para poder medir isso? Então, tem um caminho que é dados sobrando, que eu vou tentar explicar, ou eu vou propor uma determinada medida, né, para os experimentais. Então, eu fico nesse lugar que eu sou teórica, né, com um contato com o sistema real. Então, a gente chama isso de fenomenologia. Tem teóricos que estão mais próximos... Eu uso muito a matemática, mas tem teóricos que estão preocupados exclusivamente com a matemática. Então, aí eles já estão num outro lugar, que eles não estão nem aí se aquilo que eles estão fazendo representa um sistema físico ou não. É útil? Super, porque quando eu, às vezes,
me deparo com um problema que eu não sei resolver matemático, eu vou lá procurar o que esse pessoal andou fazendo e ver se dentro da caixinha tem alguma coisa que vai servir para eu resolver uma equação, por exemplo, né? Então, cada um tem o seu lugar. E o meu é esse no meio do caminho, assim. Então, essa é a história que eu queria contar para vocês. Então, a gente sabe um monte de coisa, mas dentro da física de partículas ainda tem um monte de problema em aberto, né? A gente tem o modelo padrão, que é super eficiente para explicar um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que a gente ainda não consegue, principalmente em termos de manipulação e tal. Né, a gente precisa de gente de vários backgrounds, de olhares diferentes, né? E o César Lattes, quando ele fez aquelas descobertas, ele tinha 23 anos. Então, ele era novinho. E ele chegou, né, eles falam assim, tinha tido eu esqueci quem foi, um cara que tinha ganho o prêmio Nobel recentemente naquela época, né, assim, poucos anos antes do César Lattes descobrir o pion, e ele tinha falado assim, isso aqui acabou, só um jovem brilhante que vai resolver, porque as nossas ideias já estão todas viciadas, só alguém que chegar assim, com, né, outra visão assim, para poder quebrar isso que a gente tem agora, que a gente está fazendo há muito tempo igual. E, de fato, ele chegou, 23 anos, né, e resolveu o problema, esse enorme problema da época. Então, acho que tem espaço para tudo, né? Para a experiência, mas também para a criatividade. E cada um traz a sua visão particular. Então, é isso. Obrigada pela atenção. E, se vocês tiverem perguntas, vocês podem perguntar para ele. Tá, pode perguntar para mim também.